Nós vamos então compartilhar com você a palavra do Senhor no Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Que lindo, né? Esse salmo é lindo. Esse salmo, o último versículo dele diz assim: espera, minha alma, no Senhor, porque ainda você vai ver o bem do Senhor nessa terra, né? A gente pensa, eu vou esperar só lá para o céu, eu quero ver agora. Você vai ver. Amém? Essa é a declaração do salmista. E ele começa esse salmo falando sobre estas coisas, sobre o desejo do coração. Falando em tempo, em casa do Senhor, em estar na presença. Nós estamos reformando, né, a igreja. Hoje estamos até com espaço reduzido, estamos mais perto frente aqui para poder terminar de arrumar lá atrás, mas agradecemos a Deus por esse espaço que Ele tem nos dado, né? Nós estávamos numa outra localização aqui pertinho e tivemos que sair e Deus nos deu um espaço que é melhor ainda, né, gente? Glória a Deus, Deus é muito bom, glória a Deus por isso. Está com um ecozinho aqui, não sei se é porque o tema do congresso é eco, está com um eco aqui. Amém, glória a Deus. Gente, é interessante como a propaganda das coisas, né? A propaganda é um negócio, dizem, não é? E é verdade. E as propagandas, elas mexem com os nossos sentimentos, elas mexem com a gente. Você assiste uma propaganda, de repente você vê um produto, você vê uma coisa, e você começa a achar, a propaganda te convence que você precisa daquilo. E que se você não tiver aquilo, você não vai ser feliz, ou que não vai dar nada certo. Tem que ser, você tem que ter, você tem que adquirir. A propaganda faz assim com a gente. Você começa a pensar, eu preciso. Você não precisa. Se você parar para olhar, você vai ver que você não precisa daquilo de jeito nenhum para viver. Você vai viver muito bem sem. Às vezes a gente brinca, a mulher é assim, eu preciso tanto de um sapato cor X. Não precisa nada, né? Dá muito bem para você usar o outro que você tem, mas a gente começa a colocar essas coisas no coração, achando que essas coisas vão de fato trazer a nossa alegria, vão contentar a nossa alma, vão satisfazer a nossa alma. E não satisfazem por um tempo, só que daqui a pouco aquilo já não satisfaz mais. E a propaganda vai te convencer que você precisa de outra coisa. E nada disso vai te satisfazer, é sempre assim. Porque não é isso, não é verdade? Agora, tem uma coisa, tem algo que realmente a gente precisa para ter uma vida plena, feliz, completa, alegre. Não é um objeto, não é uma coisa tão palpável assim. Enquanto a gente não encontra, nós ficamos buscando aqui e ali, ficamos procurando mais e mais e não conseguimos encontrar. E Davi fala sobre isso. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Essa coisa que Davi pede no Salmo, esse desejo do coração que ele menciona no Salmo 27, é o que ainda nos falta às vezes. E é mais da presença de Deus. É mais da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Deus. Mas, não estou dizendo que você não tem. Talvez você não tenha. Mas mesmo que você tenha, nós precisamos mais. Davi diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa em todo o tempo estar na presença do Senhor. Uma outra tradução diz assim, uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. É isso que quer dizer o texto. Para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Amém? Que coisa interessante, não é? Davi louvava, cantava, ele ia ao templo e ele diz assim,
assim, uma coisa eu ainda preciso, eu preciso demais, eu peço, é o meu desejo, eu ainda quero viver o tempo todo na presença do Senhor. Você quer isso? Talvez o teu coração não saiba o que você quer, mas que o Espírito Santo de Deus hoje encha você do desejo da presença de Deus, para que você realmente tenha satisfação. Nada te satisfaz. A presença de Deus pode satisfazer o teu coração. Nós precisamos dessa presença. Sabe por quê? A presença de Deus é quem revela quem nós somos. É o que revela quem nós somos. A presença é que diz quem nós somos. Vamos olhar para alguns exemplos. Algumas pessoas na Bíblia que foram cheias dessa presença e que mostram para nós o que ela pode fazer em nós e por nós. Amém? Vamos olhar para Moisés. Moisés, a Bíblia fala que ele tinha algumas dificuldades na dicção, na maneira de falar. E Moisés é chamado por Deus para uma tarefa tão grande, que é quase impossível para um ser humano, que era tirar o povo de Israel do Egito. Imagine o tamanho da missão, o tamanho da tarefa que Moisés recebe. Acho que ninguém aqui recebeu uma tarefa tão grande assim. Mas não importa, porque as nossas tarefas diárias, o nosso lidar diário é tão importante para nós, não é? Talvez cuidar da nossa casa, da nossa família. Talvez cuidar do nosso ministério, do nosso chamado. Talvez exercer bem a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. E Moisés foi chamado por uma tarefa enorme. E você também tem um chamado na sua vida. Diante de Deus, na sua casa, na sua família, no lugar onde você mora, onde você trabalha, Deus tem um propósito para você. Amém. E Moisés é chamado, e Moisés diz para Deus assim, lá em Êxodo 3:11, ele diz assim: quem sou eu? Ele pergunta para Deus: quem sou eu? O Senhor está me chamando para tirar o povo do Egito? Quem sou eu? Mas essa pergunta é uma pergunta comum. Diante das coisas que se apresentam diante de nós, para fazermos, para conquistarmos, para realizarmos, a gente muitas vezes para e diz para Deus: quem sou eu? Não só por isso, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas incapacidades. Nós dizemos: quem sou eu? Mas a resposta que Deus dá para Moisés não é tão comum quanto a pergunta: quem sou eu? Essa é uma pergunta comum. Mas a resposta que Deus dá, exatamente no versículo seguinte, em Êxodo 3:12, diz assim: eu irei com você. Moisés não perguntou para Deus com quem eu vou, ele disse: quem sou eu? E Deus responde para Moisés: eu irei com você, certamente estarei com você. O que Deus estava dizendo para Moisés é que não são as nossas capacidades, as nossas habilidades que dizem quem nós somos. Tem até um ditado que diz assim: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Interessante, não é? Não são as nossas capacidades e habilidades que dizem quem nós somos. Porque para Deus, as qualificações dessa terra não importam tanto. Aqui, quanto mais uma pessoa aparece, melhor ela é. Quanto mais ela tem, melhor ela é. Para Deus, nada disso importa. Às vezes uma pessoa humilde é maltratada, simplesmente pelo fato de ser humilde. E outra pessoa que não merece, só porque tem uma posição, é elogiada, é presenteada. Tudo feito diante da presença de Deus com amor, está tudo bem, mas
Os nossos conceitos são muito diferentes daqueles de Deus. Sabe, queridos, essa resposta de Deus para Moisés foi como se Deus estivesse dizendo para ele assim: Moisés, você é a pessoa com quem eu quero estar. Quem sou eu? Você? Você é a pessoa com quem eu quero estar junto. Foi isso que Deus disse para Moisés. Nós dizemos para Deus: quem sou eu? Como eu vou fazer isso? Como eu vou conquistar? Como eu vou conseguir? Deus diz para você: você é a pessoa com quem eu quero estar junto. Deus está dizendo isso para você hoje, nessa manhã, nesse lugar. Deus está dizendo para você isso hoje. Você é a pessoa com quem eu quero estar. Eu quero andar com você. Eu quero viver na sua vida. Eu quero operar na sua vida. A minha presença com você. Deus está dizendo isso para Moisés. Moisés, você é o cara que Deus quer estar junto. Amém. Deus está dizendo isso para nós hoje. Deus quer estar com você. E sabe, queridos, esse gostar de Deus estar conosco é tão precioso para a nossa vida. Desde lá do Éden, Adão e Eva estavam lá e todo dia Deus vinha estar com eles, passear com eles. Quando Jesus vai aos céus, ele diz: eu não vou deixar vocês, eu vou enviar o Espírito e vocês vão ter alguém com vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu gosto de estar com vocês. E nós gostamos de estar com Ele. E nós desejamos a presença do Senhor. O que nós fazemos para ter essa presença na nossa vida? Essa comunhão de Moisés com Deus era tão notória que Moisés buscava a presença. Ele ia todo dia ao tabernáculo e a glória resplandecia, o rosto de Moisés brilhava. Ele subiu ao monte, os mandamentos foram entregues. Moisés fez sinais e maravilhas quando levou o povo pelo deserto. A presença era perceptível porque Moisés quis essa presença. Deus quer estar conosco. Deus quer que você se encha da presença. E Ele quer que você diga como Davi: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver constantemente na sua presença. Tem hora que parece que a gente não quer a presença, porque as palavras que saem da nossa boca não parece que estão desejando a presença de Deus. As discussões, as brigas, as palavras duras. Tem momentos que não parece que a gente está desejando tanto assim a presença. Quando nós nos iramos, nos revoltamos, quando nós desprezamos, quando nós mentimos, quando nós nos afastamos do Senhor. Que a nossa oração possa ser sempre a oração de Davi: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver constantemente na tua presença, porque a presença é que mostra quem nós somos. O que realmente qualificou Moisés para tirar o povo do Egito, para cumprir uma tarefa tão grande, tão árdua, foi quem iria com ele, e era o próprio Deus. O que qualifica você para o que você precisa fazer é quem vai com você. E Deus hoje está dizendo: eu quero ir contigo. Amém. Eu estarei com você. Eu te guiarei. Eu te ajudarei. É a presença de Deus na nossa vida. Deus escolhe pessoas. Ele nos escolheu você, escolheu a mim. Deus escolhe pessoas para estar junto, para que nós possamos tocar outras pessoas com a presença dele na nossa vida. Você quer que o ambiente na sua casa melhore? Você quer que o ambiente no seu trabalho melhore? Você quer que alguém melhore, especial? Se você estiver cheio da presença, esse é o propósito de Deus, é usar você para que a presença transborde até que outros sejam tocados. Amém? E isso vai mostrar quem você é.
Isso vai mostrar quem você é. É quem vai com você. Queridos, nós podemos influenciar esse mundo. Muito, muito, muito. Não só pelo que sabemos, ou temos, ou podemos, como até já foi falado aqui hoje, mas por causa de Deus na nossa vida, por causa dessa presença na nossa vida, quando Ele está em nós. Então assim, nós não temos que nos achar, ou me acha, não se acha, se encontre com Ele, se encontre nele, amém? A presença também nos transforma. A presença, ela só não revela quem nós somos, como ela também nos transforma para sermos quem Deus quer que sejamos. Amém? Olha para a vida de Pedro. Pedro, ele teve medo diante de uma serva que não podia fazer mal nenhum para ele, aquela mulher, naquele momento. E ele nega Jesus, ele diz diante de uma serva: não, eu não conheço esse homem, nunca vi. Nunca vi mais gordo. Não sei quem era esse homem. Ele teve medo. Só que depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, aliás, antes ainda, na verdade, a vida de Pedro muda radicalmente, o estilo de vida muda radicalmente. Porque depois que ele é cheio do Espírito Santo, aí, queridos, os milagres começaram a acontecer não só quando Pedro orava. Os milagres aconteciam quando as pessoas estavam perto de Pedro. Pensa nisso, gente. Ele não precisava orar. Era só estar perto de Pedro, que a presença era tão grande que as pessoas eram libertas, eram curadas, eram saradas. Acontece que tem gente que onde chega cria confusão. A presença estorva, atrapalha, perturba, não é assim? Todo mundo conhece alguém que quando chega, você fala: ai, Jesus, chegou, agora vai. Mas quando Pedro estava cheio do Espírito, só a presença dele fazia diferença. Ai, que delícia! E eu sempre lembro, dos testemunhos vividos, e eu contei isso outro dia aqui, que quando a apóstola chegava em algum lugar, agora ela não está fazendo muitas visitas pela dificuldade mais de mobilidade e tal, mas quando ela chegava para visitar alguém, as pessoas diziam assim: ai, chegou o sol aqui na minha casa, chegou Jesus. A presença de Deus não somos nós, mas é quem está conosco. Amém, queridos? É quem vai na nossa frente, na nossa retaguarda. É quem enche o nosso coração. A sombra de Pedro curava, queridos. Agora veja, a sombra não é palpável, sombra não tem capacidade. A sombra não é nada. O que é que fazia esse milagre? A presença. A presença de Deus. Nós queremos tantas coisas e às vezes não buscamos, não almejamos tanto a presença como ela pode estar na nossa vida. Sabe, Pedro era o Pedro que vacilou na hora de andar sobre as águas e afundou. Era o Pedro que violentamente ataca um soldado romano e depois faz o quê? Foge. É o Pedro que nega. É o Pedro inconstante. Eu vou com você até a morte, Jesus, mas daqui a pouquinho já nem conheço esse homem. Esse é o Pedro que, cheio da presença de Deus, curava só de chegar naquele lugar. Que coisa tremenda! O que Deus pode fazer com a sua presença na nossa vida? Ela transforma quem nós somos. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas incapacidades, a presença de Deus transforma quem nós somos. Esse mesmo Pedro, cheio de Deus, era alguém perto de quem as pessoas queriam estar.
boa é estar perto de você. Você não quer que as pessoas digam isso a teu respeito? Que bom, que gostoso que quando você chega. Eu quero poder ser alguém que espalha a presença, que ecoa a presença, amém, queridos? Que distribui mais de Deus. Olha para Paulo. Olha para Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, consentiu na morte de Estevão. As pessoas que pregavam o evangelho no primeiro século tinham medo de Paulo. Ele fez coisas terríveis, mas de repente ele tem um encontro com a presença de Deus. Um encontro com Deus vivo, ressurreto. Gente, a presença de Deus, o Espírito Santo é Deus, amém? E Paulo tem uma presença, um encontro com a presença de Deus. E aí o que acontece com Paulo? Ele começa a fazer milagres extraordinários. Interessante isso que Lucas diz. Lucas fala que Paulo fazia milagres extraordinários. Mas peraí, milagre já é extraordinário. É que era tão o que Paulo fazia, que Lucas teve que pôr um adjetivo a mais. É um milagre extraordinário. O extraordinário do extraordinário, gente. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus na vida dele. Imagina isso. Os pedaços da roupa de Paulo curavam as pessoas, faziam milagres. Era a roupa, era o pano, era a simpatia, era a crendice, não, era a presença de Deus na vida de Paulo. Homens que erraram, homens que fizeram o mal, que pecaram, como eu e você. Mas quando eles ficaram cheios da presença, eles mudaram o mundo ao redor deles. A presença transforma quem nós somos. Lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, quando você abrir a sua boca, transforma o ambiente, transforma as pessoas ao teu redor. Se encha da presença. Então assim, não se diminua, não se retraia, não se acovarde, cresça com Ele, cresça nele, na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? A presença é a maior honra que você pode ter na sua vida. É honra e mistério estar em tua presença. É honra. A presença de Deus é honra na nossa vida. Não tem nada mais honroso para você na história da sua vida, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, do que carregar a presença de Deus, do que hospedar o hóspede mais ilustre do mundo, que é Jesus Cristo dentro do teu coração. Não existe coisa mais importante. Com a presença nós descobrimos quem nós somos. Com a presença nós somos transformados em quem Deus quer que nós sejamos. E com a presença nós temos a honra de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, o segredo está em buscar. Está em buscar. A gente pode ser ordinário ou extraordinário, como estes homens. Nós podemos simplesmente passar, né, por aqui, numa vida curta que é, ou nós podemos ser pessoas movidas pelo poder de Deus e realmente fazer a diferença. Estou olhando aqui, quantos médicos aqui na igreja? Puxa, quantas vidas não podem ser transformadas só pelo conhecimento científico que você tem? Não, pela presença de Deus na sua vida. Eu lembrei agora de uma situação que aconteceu, talvez eu já tenha contado também para vocês. Eu atendi uma paciente
que não era minha paciente, ela veio para uma consulta e era para tratar de uma situação muito simples. Então eu tratei, ela foi embora e tudo bem. Passou um tempo, essa pessoa marcou consulta novamente. E aí eu atendi e falei, puxa, o que aconteceu? Regrediu? Você não está bem? Ela falou, não. Sabe o que é? É que eu me senti tão bem aqui nesse lugar. Eu me senti tão bem perto da senhora que eu marquei consulta de novo. Olha que interessante, gente. Uma palavra. Às vezes você nem precisa falar. A pessoa fala com você. Você tem a presença de Deus na sua vida. Você escuta. E Deus te usa para amar. Para abraçar. Você não precisa abrir a boca. Você não precisa fazer nada. Você só é usado para abraçar, para amar com o amor de Deus. Não com o nosso. Nosso amor é falho, imperfeito, é egoísta, como nós sabemos. É um amor egocêntrico. Mas Deus te usa para amar com o amor dele naquela hora. Você nem abriu a boca. Quantas coisas, não é verdade? O segredo está em buscar. Moisés ia todos os dias no tabernáculo. Moisés subiu um monte. Moisés falava com Deus. Moisés queria ver a glória de Deus. Ele tinha sede, ele queria a presença. Pedro ia orar todos os dias no templo. Tanto é que as pessoas descobriram o segredo. Pedro vai buscar Deus lá no templo. O que eles faziam? Eles já sabiam por onde Pedro ia passar. E eles ficavam no caminho esperando Pedro passar, porque eles sabiam que ele ia no templo. Eles sabiam o segredo. Ele vai buscar Deus, nós vamos ficar no caminho já aqui esperando. E quando ele passava, a sombra de Pedro caminhava. Paulo fala nas suas cartas das orações constantes, das orações incessantes, das gratidões que ele tinha o tempo todo, e até nas aflições e nas prisões. Paulo orava. A Bíblia fala que estava Paulo e Silas lá na prisão. O que eles estavam fazendo, já passada a meia-noite? Orando e cantando e louvando a Deus. O segredo está em buscar. E Jesus, o nosso maior exemplo. O próprio Jesus fazia oração de Davi, uma coisa eu quero, estar na presença do Senhor em todo o tempo. Jesus, aos 12 anos, não dá para contar a história toda, mas aos 12 anos, né, papai e mamãe tinham ido para Jerusalém, e Jesus junto, e na volta José e Maria estão no caminho, enfim. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? 3 dias eles ficaram procurando Jesus. Gente, se eu fosse mãe, meu filho tivesse sumido há 3 dias, eu já tinha morrido junto. Sabe onde Jesus estava? No templo, falando das coisas do Pai. Ele dá essa resposta. Falando das coisas do Pai. Jesus saía de madrugada para orar. Jesus subia um monte para orar. Jesus buscava a presença, a intimidade, a revelação de Deus. Jesus, nas vésperas da crucificação, foi fazer o quê? Nas vésperas? Não, na véspera, no dia da crucificação, antecedendo horas. Jesus foi fazer o quê? Orar. Foi buscar. O segredo está em você buscar, porque Deus quer. Deus quer, nós precisamos buscar essa coisa que Davi fala. Eu quero estar constantemente na presença do Senhor. O que te falta? O que está faltando no teu coração? Às vezes nós estamos dizendo, quando Deus fizer aquele milagre, minha alegria vai ser completa. Quando Deus mudar essa situação, minha alegria vai ser completa. Quando você entrar na presença do Senhor, a tua alegria vai ser completa. Porque não tem melhor lugar no mundo do que a presença. Não tem coisa que mais satisfaça o nosso coração do que a presença. Acredite nisso. Você pode ter todas as outras coisas, mas primeiro a presença. Primeiro mais de Deus. Pede
para Ele mais. Eu preciso de mais, Senhor. E o resto, o Senhor vai te acrescentar. Porque a gente procura primeiro o reino. E as outras coisas são acrescentadas. A nossa realização pessoal não está no número de títulos que nós temos. A nossa felicidade não está nas coisas que nós conquistamos, obtemos, possuímos. A paz do nosso coração não está numa situação que dá certo. A honra não está naquilo que a gente faz, nas obras, no que nós praticamos. Hospedar a presença de Deus é a coisa que vai verdadeiramente trazer honra, graça, paz, alegria, fortalecimento para o teu coração e cumprir esse chamado de Deus na nossa vida, para estar pertinho dele. É um convite que Deus está nos fazendo hoje, para viver constantemente na presença dele. Talvez você está pensando aí no seu coração: poxa, eu vim na igreja porque hoje eu queria pedir uma coisa, um milagre, fala tanto disso. Deus tem tudo isso para você. Mas Ele tem uma coisa melhor. Ele está dizendo para você: o convite é para você viver na minha presença, porque eu, Deus, quero estar com você, quero estar pertinho de você. Deus está planejando fazer algo extraordinário na sua vida. E Ele tem um lugar de intimidade. Pode ser um tabernáculo, um templo, uma casa, um quarto, um lugar secreto, um cantinho, um momento, para que Deus possa fazer na sua vida algo sobrenatural, experimentar coisas que você não experimentou antes. A gente fica satisfeito com tão pouco, e Deus tem tão mais para nos dar, tão mais para fazer na nossa vida. Então depende de nós tirarmos proveito desse convite que Ele está fazendo hoje, de nós aceitarmos o convite que Ele está fazendo hoje. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Sabe, queridos, qual será a geração que vai ser tão cheia da presença, que vai mudar o reino dessa terra, para que o reino de Jesus Cristo seja estabelecido, hein? Que seja nós, que sejamos nós, que sejamos eu e você. Amém? Amém. Deus quer dar plenitude de vida, não é? Tirar a depressão, tirar a tristeza, tirar o cansaço, tirar a falta de motivação ou a razão. Parece que não tem mais razão, ou não tem uma razão, mas Deus tem para você. E Ele quer encher o teu coração dessa plenitude de vida nessa manhã. Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida, e com isso os milagres acompanham. Vem a cura, vem a libertação, vem a saúde, vem a paz, vem a esperança, vem a força, a coragem, a capacidade para realizar todas as coisas nele. Está tudo nele, tudo em Deus. Amém? Feche os teus olhos e diga: Senhor, o vazio está aqui, ó Senhor, nesse lugar, nessa área da minha vida. Senhor, nosso coração precisa de Ti. Meu coração deseja amar-te de mais e mais. Não há razão fora de Ti para existir. Eu já escolhi a Tua presença, me apaixonei por Tua glória. Vem, Senhor, e faz a Tua obra na minha vida, Pai. Vem, Senhor, e completa o Teu agir no meu coração. Eu quero viver todos os dias da minha vida na Tua presença, Senhor. Que as tristezas e os enganos que me convenceram de que eu não posso ser feliz sem isso ou aquilo possam sair do meu coração. E eu tenho a plena convicção de que em Ti eu serei mais do que vencedor. Eu tenho mais do que felicidade. Eu tenho mais do que plenitude, mais do que paz. Pai, coloca no nosso coração sede, fome, anseio, desejo pela Tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Pai.
que nosso coração te ame mais do que tudo, Senhor Jesus. Mais do que tudo, Senhor. Mais do que qualquer coisa nesse mundo, mais do que qualquer pessoa. Que nós não coloquemos ninguém na frente de Deus. Que nós não coloquemos situação alguma ou bem algum na frente do Senhor. Nós pedimos agora, Pai, que o nosso coração seja inteiramente teu. Nós queremos ser bênção. Eu quero ser bênção, Senhor. Eu quero espalhar a tua presença onde eu estiver. Eu quero que quando eu abrir a minha boca as pessoas sejam tocadas pela tua presença. Eu quero que onde eu passar a tua presença seja sentida, Senhor. Enche o meu coração de ti. Enche a minha vida de ti, Senhor. Enche o meu ser, do teu ser, Pai. Nós te queremos, nós te desejamos mais do que qualquer coisa, Senhor Jesus. Eu abro os braços pra te amar.